Torcedor do Palmeiras, sexta-feira aqui de alegria, de festa, mais uma vitória do time do coração, pessoal, e a mídia de todo o Brasil aqui encantada com o Palmeiras, também projetando esse próximo jogo. O vídeo, pessoal, tá bem interessante aqui para os mais cortes. Vamos lá, pessoal, reagir aqui, nos apoie, deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais aqui na descrição do vídeo. Gol da vitória. E olha, mais uma vez aconteceu um lance lamentável, mais um episódio de racismo. O Palmeiras soltou uma nota cobrando da Conmebol atitude. Vamos lá. É desgastante que semana após semana tenhamos que nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência desse crime cometido nesta quinta-feira, dia 3, por um torcedor do Sporting Cristal do Peru que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio. Demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos. Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Conmebol tomem as devidas providências. Do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo, com a bênção da impunidade. Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Racismo não é provocação, racismo é crime, com certeza. E olha, já aconteceu a insistência dos clubes por uma posição mais clara, mais definitiva e mais contundente da Conmebol. Nós estamos chegando ao extremo em que essas notas já não terão mais o efeito desejado, apesar de ser válida essa manifestação, mas talvez os clubes tenham que tomar uma posição mais radical e tem que ter o apoio da CBF. Como, por exemplo, não entrarem em campo ou não jogarem mais se esse ato acontecer durante o transcorrer de uma partida. Talvez às vezes você não vai vencer, talvez às vezes você vai apresentar um pouco mais contra um time de mais qualidade, talvez você saia com empate, mas que tenha algo diferente do espaço que você deu na frente da área, do erro de posicionamento, do ataque que demora a funcionar do ponto de vista coletivo, entendeu? E não só uma bola cruzada de final de jogo que o Richard Rios ganha uma disputa fica refém de uma disputa ali que o Richard Rios por centímetros poderia ganhar ou perder para dizer que foi bom ou não. Então acho que é muito mais olhar e ver a evolução. Acho que o torcedor palmeirense entende que hoje ele viu uma vitória, mas não necessariamente ele está respirando, porque o que ele cobrou no fim de semana apareceu hoje. Então, acho que o tempo é muito subjetivo. Qual é o critério da pessoa que está vendo esse tempo? É um cara que está entendendo que a evolução pode ser um pouco mais demorada? Ou é um cara que acha que no fim de semana já tem que brilhar, porque senão eu vou pro ar é ver a tal da evolução. O que o Birner falou, que não viu evolução hoje ainda. A tolerância do tempo é ver a evolução. Peraí, a coisa está começando a acontecer, está encaixando. Você falou, vai entrar o Paulinho ainda, o Vitor Roque vai ter mais jogos. Mas eu acho que, na verdade, a tolerância ela tem muito a ver com... E o próprio Abel fala isso na entrevista. Ele fala, cara, aqui, infelizmente, as coisas elas são baseadas única e exclusivamente no resultado. E eu acho que dessa vez, ao contrário do ano passado, ao contrário também do ano retrasado, o Abel não tem muito o que reclamar sobre o elenco. O elenco é muito forte. Não é o elenco do Flamengo? Beleza, ninguém vai ter o elenco do Flamengo e isso precisa ficar claro para todo mundo, para não ficarem pegando sempre o Flamengo como referência, porque ninguém vai ter esse elenco. Ponto. A partir do momento que você não tem o elenco do Flamengo, o Abel tem um dos melhores elencos do Brasil nas mãos. Agora, inclusive, com o tal centroavante e tudo mais. Então, acho que, tendo este elenco, a obrigação, assim, é tentar... a obrigação, mas enfim, a necessidade é se manter vivo nas 3 competições à medida que os jogos forem acontecendo nelas, mesmo que o time ainda não jogue o máximo. Então tentar... Está melhorando. Mas, claro, tem que ir melhorando. Agora, o Campeonato Brasileiro hoje, por contar com times tão bons, você pode, depois de 10, 12 rodadas, estar praticamente alijado da disputa. Pode. É uma loucura você falar, mas é pontos corridos, 38 rodadas, é muita coisa, tudo mais. Mas assim, hoje, se um time como o Flamengo, para citar o exemplo que a gente está sempre citando, dispara e abre sobre a sua equipe 9, 10 pontos, buscar 10 pontos em cima do Flamengo hoje não é um negócio que alguém conseguiria. Então, eu acho que esse é o desafio dele, principalmente no Brasileiro, porque é isso, essa vitória já ajuda muito, uma vitória fora de casa na Libertadores já ajuda demais essa largada na Libertadores e o Palmeiras tem condição de vencer. Palmeiras e Flamengo venceram fora, estão diante de uma oportunidade maravilhosa. Caso específico do Palmeiras, Cerro Porteño ganhou do Bolívar. Ele lidera o grupo, saldo de gols, fez mais gols que o Palmeiras, 4-2.
Próximo jogo do Palmeiras, Cerro Porteño. Então, uma vitória do Palmeiras em casa, ele pula na segunda rodada para 6 pontos, vence a equipe que venceu com ele na primeira rodada e ele tem um jogo, e todos eles têm, chato pra caramba, que é jogar contra o Bolívar. Só que essa escala de Brasileiro, Libertadores, ainda tem uma Copa do Brasil, até a parada para o Mundial, para quem precisa desenvolver equipe, é legal pra caramba, né? É legal, é muito bacana. É legal porque tem jogo, tem muito jogo. Você não sabe mais, você já não sabe mais na altura quem é quem é o titular, quem é o reserva, mas tá tudo certo. O próximo foco nesse jogo, pular com 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, dá uma paz para quem tem que desenvolver. Fundamental. Bom, é o seguinte, antes de fechar o linha de passe, só uma informação aqui, e o Pedro Ivo também já tem o lado aí da Conmebol. Tivemos, infelizmente, casos de racismo. Que surpresa. Que surpresa. Surpresa. Né? Já na primeira rodada, como já havia falado aqui, na primeira rodada já antes do jogo os caras se reúnem no meio de campo. E tal. Que é um estímulo, parece, né? Mas já tivemos casos de jogadores do Sporting Cristal imitando macacos, fazendo gestos de macacos, enfim. Coisa maravilhosa. Jogadores não, Torcedores. Torcedores. Eu falei jogadores, errei. Torcedores, perdão. E aí a Conmebol já se posicionou, né? Na verdade, uma informação de dentro da Conmebol, ainda não é uma nota oficial, um posicionamento oficial, mas internamente dentro da Conmebol, a Conmebol já abriu procedimento disciplinar contra o Sporting Cristal, que pode resultar em multa ou até jogo com o portão fechado, né? Mas aqui, segundo consta no artigo 15 do regulamento da Conmebol, artigo 15.2 aqui, qualquer associação, membro ou clube cujos torcedores insultarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas por qualquer meio, tendo como motivo a cor da pele, raça, sexo ou orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa de pelo menos $100.000 americanos. Em caso de reincidência, não é o caso, seria a primeira vez, primeira rodada, o infrator poderá ser punido com multa de até $400.000 americanos. Então, creio que vai ficar na casa de uma multa pesada ao Sporting Cristal e imagino eu, até pelo rápido posicionamento, que a Conmebol, por tudo que está tentando ou diz estar tentando fazer contra o racismo, vai tentar resolver esse procedimento disciplinar que foi aberto. Eu acredito. O Palmeiras é reincidente como vítima, né? Essa foi uma característica assim, no jogo, Jean, que marcou muito, né? O Palmeiras 1-0, ele tem chance de fazer 2, de matar, de resolver a parada, fica flertando com o perigo, toma um empate, passa um sufoco desnecessário nesse jogo. A gente falava de sufoco desnecessário que, por exemplo, o Flamengo passou em final de jogo e tal. Palmeiras também passou um sufoco desnecessário. E acho que esse cenário de faltou matar o jogo, ele se aplica a 15, 20 minutos do segundo tempo. É isso aí. Porque o primeiro tempo não foi um tempo em que o Palmeiras criou muitas chances, né? Que tenha tido a possibilidade de fazer 2-0. Acho que isso não aconteceu. Na verdade, o jogo começa, inclusive, com muitas dúvidas a respeito de como o Palmeiras jogaria. Porque na hora que você vê os 3 zagueiros ali, você fica tentando montar como vai ser o time, né? Qual vai ser a escalação. Teve, de fato, essa grande chance, né? No primeiro tempo, antes do gol marcado, essa primeira chance com o Estevão, que realmente acabou desperdiçando uma oportunidade muito clara. Mas não foi esse massacre ou um caminhão de chances criadas na primeira etapa. Foi um jogo, acho que de novo, fraco até do Palmeiras do ponto de vista criativo. Na segunda etapa, não, né? Só voltando em relação à escalação, ele vem com 3 zagueiros, é verdade, mas não mudou muito a maneira como o time estava jogando. O que ele faz? Ele põe o Felipe Anderson para jogar mais ou menos na função do Veiga, como um meia centralizado. E aí você tem o Fux jogando como zagueiro pela direita, que, claro, ao contrário do Marcos Rocha, é um cara que te dá mais segurança defensiva, e o Abel explicou isso na entrevista coletiva. Ele estava preocupado com as transições, porque o Palmeiras vinha sofrendo muito nas transições, e de fato isso acho que melhorou com a entrada do Bruno Fux por ali. Mas de resto, a revolução que muita gente imaginou, nossa, vamos ver como vai vir, será que o Facundo vem fazer a ala direita e o Piquerez fica como ala esquerda? Não houve toda essa mudança, não. O que me chamou a atenção é que, assim, no segundo tempo o Palmeiras volta completamente diferente, faz 15, 20 minutos muito bons, e aí é o momento que o Abel fala, faltou matar o jogo, e aí com toda a razão, porque você vai ver, ele cria em 15, 20 minutos tudo que não criou na primeira etapa, e logo depois disso, para minha surpresa, o Abel muda o time, tira 3 jogadores
E a partir dali o Palmeiras não conseguiu jogar aquilo que estava jogando. Então, no momento que ele tira, e o Fux até ele explicou, estava com um cartão amarelo, mas no momento que ele tira o Felipe Anderson, que estava bem no segundo tempo, né, tinha começado bem o segundo tempo, o Vitor Roque e tal, o Palmeiras cai de produção, toma o gol de empate ali, claro, num chute fortuito, porque o Sporting Cristal, a exemplo do Tátira contra o Flamengo, não criava nada. Ele tem os 3 zagueiros, sem a bola o Piquerez retorna, vira o quarto jogador, o lateral, Isso. a linha de 4, o Facundo baixa, com o Estevão pelas beiradas, aí ficam o Lucas Evangelista e o Martínez. Agora, se olhar o Palmeiras, né, tem 6 jogadores que estão chegando. Você pega Facundo Torres, o Vitor Roque, Evangelista, o Martínez também, né, não é uma novidade, Micael, Bruno Fux. Então é uma reforma, sabe aquela reforma quando você mora dentro da casa, que é uma bagunça? Você tá fazendo no meio da... Você tá dormindo ali e o pó na sua cabeça. É mais ou menos o Palmeiras está tendo que fazer uma reforma morando dentro. O Abel, o perigo é a cobrança baseada em momentos em que as coisas forem mais fáceis de fazer. Você não tem a fórmula. O Abel Ferreira modificar a equipe e ele precisa de 15 dias para fazer isso, porque no passado já fez. Talvez isso leve mais tempo. Primeiro você tem que inserir jogadores em formatos diferentes. Eu acho que ele nem está ainda seguro quanto ao sistema tático. Tá bom, esse sistema aqui foi para jogar fora de casa no Peru. E agora para jogar em casa? Vai ser igual? Será mantido? Então, assim, ele está tentando ainda encontrar. Talvez leve um pouquinho mais de tempo. Porque este cara que ganhou o título, né, isso é muito, muito legal, né? Ele assumiu em novembro, dia 5 de novembro, primeiro jogo, e no dia 31 de janeiro, campeão da Libertadores. Não é a rota de todos os treinadores, de todos os trabalhos, e nem do Abel. Que em 3 meses vai ganhar títulos, ou as coisas vão dar certo. Acho que o Palmeiras tem muito para evoluir na fase de grupos. Agora, vencer a primeira fora de casa é espetacular. Sim. Isso vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras. Como? A gente está aqui para discutir e debater, mas sair com os pontos é fundamental. Ainda mais porque os brasileiros sofreram em Sul-Americana e Libertadores até ontem. Né? Todo mundo de alguma forma sofrendo. O que não dá também é para levar esses 2 gols que o Palmeiras sofre, a gente vai rodar aí de novo. Raro, de fora da área, 2 gols. De fora da área e com espaço, mas uma marcação à distância assim. Não, e ressaltar, o Palmeiras com 3 volantes em campo, né? Exato. Nesse momento. Então, eu acho que o Palmeiras, a marca das melhores versões do Palmeiras do Abel é um time que compete num nível de intensidade muito alto e marca muito forte. Seja o time melhor de todos, que foi o que não ganhou a Libertadores, que tinha o Danilo, ou os 2 times campeões da Libertadores, ou até mesmo o campeão brasileiro na remontada contra o Botafogo nos pontos corridos. Todos esses times marcaram muito forte. Você que tem 2 coisas. Para quem não viu, olha esse é esse é aquele chute que quem está em campo vendo o adversário não acredita que o adversário vai acertar. Tudo bem. Mas, de qualquer jeito, você também não dá o espaço. É isso, exatamente. Você não está lá para acreditar ou não acreditar. Você está lá para evitar que o jogador tenha espaço para uma finalização como essa. Né? Tipo, o Sport Cristal provavelmente vai demorar muito para fazer 2 gols. Olha isso, olha isso de novo. Olha isso de novo. Mais um espaço. Esse melhor ainda, o chute. Exatamente. Esse mais impressionante. E com muito espaço para ajeitar, para bater com a bola dentro do pé, para calibrar, levantar a cabeça. Quando o Abel fala que tem muito trabalho pela frente, ele fala que dentro tem muito trabalho pela frente, eu entendo. Porque esse time do Palmeiras não joga bem. Quando vocês falam, teve evolução tática, quando o técnico está pressionado e o Abel não está, você teve evolução tática, é a pergunta mágica. Não teve. Não teve evolução tática em relação ao que o Palmeiras vem fazendo. O Palmeiras continua sendo um time que dá muito espaço para contra-ataque, que corre para trás de maneira errada algumas vezes, que continua muito dependente das individualidades para a criação, mas a gente entende o que o Abel quer fazer. E como ele é um grande técnico, a gente, obviamente, espera que isso aconteça ao longo da temporada. Nesse jogo, assina embaixo. O importante era ganhar, tranquilidade, confiança, mas a melhor versão do Palmeiras, que tem um elenco, o melhor elenco nos últimos anos, para mim, ainda precisa ser muito trabalhada, como o próprio Abel disse na entrevista.
Precisa ser trabalhado. Fala. A diferença de quando você fala se tem o Flamengo e o Palmeiras, a diferença é a seguinte: o Flamengo sem muitos dos seus titulares, o Palmeiras tentando encaixá-los. Eles aqui estavam. Sim. Na escalação. Embora também faltassem, né? Quer dizer, o Paulinho que vai chegar, o Veiga que estava fora, o Maurício. O Abel falou, aliás, sobre o que você falou da competitividade, o Abel, eu fui ver porque a entrevista dele hoje me chamava atenção, depois do pedido de desculpa. Aí no intervalo do jogo do Flamengo eu fui dar uma olhada na entrevista, que foi curta, né? Como são em geral essas entrevistas, né? E ele fala, bom, o que eu sonho são duas coisas. Ele fala, o nível de competitividade do Sporting Cristal, e aí um pouco em cima disso, falando, o meu time tem que jogar do jeito que o Sporting Cristal jogou hoje, e eu sonho muito em ter os meus 2 jogadores por posição. E aí ele dá até umas indicações que até hoje ele não tinha dado. Ele fala, o meu sonho é ter o Facundo disputando vaga com o Estevão pelo lado direito. A posição do Facundo melhora do lado Exato, direito. Só que assim, ele só joga... A vaga vai ser do Facundo, né? Pode ser o sucessor. Claro. Logo. Mas assim, o Felipe brigando com o Paulinho do lado esquerdo, e aí ele faz isso para todas as posições. São caras diferentes, do né? meio Você para fala frente. Felipe e Paulinho. Mas Ele tá vendo o Felipe como um concorrente para segundo jogador de frente, ou o Paulinho como jogador mais aberto, e não como segundo atacante? Ele fala aberto, ele fala pela esquerda. Ele fala pela esquerda, pelo centro, o Vitor Roque, o Thales e o Flaco Lopes como central. Enfim, ele enumera, sabe aquela coisa que a gente faz às vezes em começo de temporada? O Paulinho já falou, o ideal para ele não é jogar na ponta, ele jogar como segundo atacante mesmo. Mas eu acho que, assim, obviamente ele não tá falando, ele não tá montando o sistema tático, mas ele fala esse mais pela esquerda, esse mais pela direita e tal. E aí ele cita os nomes e dá meio que um mapa do que ele imagina como cenário ideal para o Palmeiras, que de fato, como disse o Calçade, ele não teve até agora. Então, assim, eu acho que tem coisas a serem criticadas. Hoje mesmo eu não entendi as mudanças no momento em que ele faz. Agora, é óbvio que, cara, metade do time, desde o começo, é metade de um time novo. Tá tudo sendo remontado, reorganizado, e acho que duvidar da capacidade do treinador não faria muito sentido por tudo que a gente viu ele fazer. Algo que não foi possível fazer no Paulista, tem que fazer no Libertadores e Brasileiro. Mais difícil. É isso. Mais difícil. É complicado. Quanto tempo o Abel tem que dar essa resposta, hein? Porque a gente está falando aqui que precisa tempo, o time está mudando, tem uma transição. Você falou, com o passar dos jogos aí, as coisas podem ir acontecendo, só que os desafios vão se impondo, né? Fase de grupos é Libertadores. Fase de grupos é fácil, ele se classifica. A fase de grupos é fácil. Tá, tudo bem, fase de grupos é fácil. Tempo subjetivo, né? Mas se você... O nosso tempo ideal que a torcida atura, que a diretoria... O nosso tempo aqui. Vai. Qual o tempo que o Palmeiras precisa? Quanto tempo dos adversários do brasileiro. Porque vamos lá, porque o Palmeiras... O tempo que ele precisa é o tempo para se manter vivo nas competições. Se manter vivo nas competições, paralelamente, as peças irem se apresentando. O Paulinho se apresentar, o Paulinho voltar a jogar, o Maurício chega forte voltar no ao Mundial, time. fisicamente melhor que os europeus. Mas a gente fala, ele vai desenvolvendo o trabalho. Se a fase de grupos é fácil, a coisa tem que ir avançando. Não é porque a fase de grupos é fácil, então tudo bem, tá, jogou mal aqui, mas ganhou, jogou mal ali. Não dá pra jogar no Campeonato Brasileiro como fez na estreia, por exemplo. Exato, tem que começar a ver a questão da evolução que você falou. Não dá pra vencer no Campeonato Brasileiro, pra ir um pouquinho mais. Não dá pra vencer no Campeonato Brasileiro a toda partida que vence jogando o que jogou hoje. Esse é o ponto. Entendeu? Tá aí, pessoal, o Verdão aí fez o quê? Venceu. Golaço aí do Estevão, né? E tá de volta, hein? Pessoal, o Estevão é um cara realmente aqui decisivo para o Palmeiras. Acontece que nos últimos jogos aí, os caras estão lançando a bola dele muito atrás, né? E aí ele tem que passar por 4 jogadores, 3 jogadores, fica difícil. Já tem que lançar a bola que ele tiver com 1 ou 2 caras que ele consegue passar. A ideia é essa, né? Percebi que o pessoal tem passado a bola para ele muito recuado, né? Tem que passar mais à frente, porque aí ele tendo um combate aí com 2 jogadores, sem sombra de dúvida, ele consegue resolver. E mais uma vez o Estevão conseguiu dar alegria, abriu, pessoal, o primeiro gol aí, já tremeu a base aí da equipe adversária. E finalzinho aí, pessoal, o Rios aí marcou o golzinho, aquele que deu a vitória, sacramentou aí com o pé direito na Libertadores. Pessoal, 10 Libertadores seguidas que o Palmeiras
compete. É para qualquer clube? Não é para qualquer um, né, pessoal? Tem que sim saber aí do potencial que tem o Abel Ferreira. Ele já demonstrou. Né, pessoal? Tem esse momento, até às vezes no relacionamento não é mil maravilha todos os dias, né? Tem aquele dia que não, né? A gente não tá muito bem. E com o Abel, eu acredito que não seja diferente, né? Tem que o quê? Saber reconhecer a qualidade que ele tem e ao mesmo tempo cobrar também, né? Tem que às vezes criticar, porque um bom crítico aí ele tem sempre um senso, né? De não se conformar com qualquer falácio, com qualquer coisa que os outros falam. Pessoal, e você gostou da vitória do time do coração? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Gostou? Deixa o seu ponto de vista que você viu que poderia ser melhor, né? Porque sempre os jogadores estão em movimento e melhoria aí. E assim possa corrigir alguns pontos. Deixa aqui sua participação que você viu que poderia ser melhor. Então, pessoal, o Vertão aí estreia com o pé direito aí na Libertadores. Na Libertadores, né, pessoal? Então aí tem aí jogo aí depois da manhã, pessoal, no domingo, diante do Sport Recife. Rapaz, os jogos agora vai ser, ó, sequência intensa de jogo. Intensa. E aí, os jogadores vão ter que dar conta do recado, dar alegria pra torcida aí, né? Dar alegria pra torcida e fazer valer a pena a cada real que é pago no ingresso aí. E o tempo que às vezes você deixa de fazer outra coisa para assistir o jogo. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que chegou do final do vídeo. Se for novo aqui, é um prazer. Não já pode deixar seu like. E logo estou de volta aí trazendo mais informações do Palmeiras, sempre atualizado.